Amém. Então hoje o tema da minha mensagem é Deus te fará prosperar. Amém. Deus te fará prosperar. Amém. Diz comigo, o meu Deus me fará prosperar. Amém. E sabem, eu creio que isto é o Deus, infelizmente as igrejas muitas das vezes, aquilo que pregam é o Deus da riqueza. Amém. Mas a verdade é que a Bíblia não promete, não é o Deus da riqueza. Deus não é o Deus da riqueza, Deus é o Deus que nos faz prosperar. Amém. Vocês veem que na Bíblia existe muito mais vezes a palavra prosperidade do que a palavra riqueza. E hoje o tema da minha mensagem, que eu creio mesmo que vem do coração de Deus, é Deus te fará prosperar. Amém. Não sei se esta palavra será para 50, será para 10, será para 20, será para 2, será para uma pessoa. Eu não faço a mínima. Mas eu creio hoje que Deus vai trazer palavras sobre a vida de alguém tremenda. Amém? E sabem, este tema, lembra-me que nós falamos do Deus que nos faz prosperar há uns 2 anos atrás, penso eu, nas células. E foi um tema tremendo. E lembra-me que eu usei o mesmo versículo para iniciar a minha palavra, que está em Gênesis capítulo 41, versículo 52, que é algo extraordinário. Capítulo 41, versículo 52. Gênesis 41, 52. E isto são palavras de José. Não José, marido de Maria, não é? Pai de Jesus, mas José do Egito. Amém? Ele profere estas palavras depois de ele ter ultrapassado toda a situação de injustiça, de perseguição por parte dos seus irmãos, de morte, de escravidão, de prisão. E depois de um tempo, na prisão, ele foi chamado para Faraó. Como todos nós, a maior parte talvez conheça esta história, José interpretou o sonho de Faraó. E sabemos que ele depois, no fim de tudo, Deus o fez prosperar naquela terra, porque ele naquela terra passou de um escravo e um preso para primeiro-ministro do Egito. Amém? Sabem, quando eu olho para esta história de José e vejo aquilo que aconteceu na minha vida e aquilo que eu vejo acontecer na vida de muitos. Quando Deus chega à nossa vida, uau, Ele nos tira da escravidão e nos coloca num lugar alto. Sim ou não? Ele nos tira do saco de lodo, como diz o salmista, e nos coloca sobre a rocha firme, coloca um canto novo na nossa boca, transforma a nossa vida. E foi isso que Ele fez na vida de José. E é isso que Ele quer fazer hoje na sua vida. Amém? E em Gênesis capítulo 41, versículo 52, então após estes acontecimentos todos, que eu fiz este resumo bem rápido, diz, quanto ao segundo filho, Gênesis 41, 52, quanto ao segundo filho, José o chamou de Efraim, justificando, Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Esta é a versão da minha Bíblia, é o que diz, Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Uau, talvez o pensamento que nós, provavelmente até o dia de hoje, nunca tivemos na nossa mente foi que Deus pode me fazer próspero na terra dos meus sofrimentos. Ainda dias estava falando isso com alguém. Eu já estive no exterior, não posso dizer que fui imigrante, ainda que trabalhei no exterior, mas trabalhei para o exterior para pagar os meus estudos, na altura que fui fazer a escola bíblica à Suécia. Mas há pessoas que às vezes acham que a vida deles vai mudar porque isto é a terra dos meus sofrimentos. Então as pessoas arranjam uma oportunidade de trabalho no exterior e no estrangeiro e vão para lá. Mas a verdade é que se nós não conseguimos resolver e endireitar a nossa vida aqui, então pouco vamos endireitar lá. Não há a mínima hipótese. Esta é uma grande verdade. E a verdade é que eu vejo aqui em José algo fantástico, porque ele chamou o nome do seu segundo filho. O primeiro foi Manassés, o segundo foi Efraim, justificando, Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Amém? Não importa se até o dia de hoje a tua vida foi vivida com sofrimentos. Eu quero te dizer, Deus quer te fazer prosperar. Amém? Assim como Ele fez a José, Ele quer te fazer prosperar. E estas são palavras de José no Egito, após ele ter vivido um passado terrível, onde foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. Irmãos do brinco da orelha. Quem tem irmãos destes não precisa de inimigos, sim ou não? Talvez alguns de vocês tenham irmãos destes. Sim ou não? Não me responda. Está a gravar, os que eles vão ver no Facebook. José viveu como escravo, foi preso injustamente durante anos e depois Deus o abençoou. A Bíblia diz que Deus o abençoou muitíssimo, colocando como primeiro-ministro do Egito pelo faraó. Amém? Acima de José apenas
estava Faraó. E há uma coisa tremenda que mostra nesta passagem, que José chamou o seu segundo filho de Efraim, porque ele tornou-se próspero na terra onde experimentou muitos sofrimentos. Fantástico. E esta é a demonstração de que aquele que decide colocar a sua vida em Jesus jamais será frustrado onde quer que esteja. E ainda que a sua vida neste momento tenha tudo para dar errado, ou esteja até dando errado, entenda que José e muitos homens e mulheres da Bíblia, que a Bíblia fala, eles tornaram-se prósperos exatamente sabem onde? Na terra dos seus sofrimentos. Amém? Achas que Deus ainda vai mudar esta situação? Olha. O lugar onde José experimentou os piores desgostos da sua vida foi o lugar onde Deus abençoou-lhe. Se tu pensas dessa maneira, quero te dizer, tem um pouco de fé. Amém? Deus pode mudar a tua história hoje. Amém? Deus tem o melhor para si e deseja fazer-lhe prosperar. Isso é a plena certeza que eu tenho nesta tarde para cada um de vocês. E sabem, hoje eu quero falar de um homem chamado Neemias. Amém? Não sei se todos vocês já ouviram falar, mas é um homem chamado Neemias que conhecia Deus e que, apesar das dificuldades e da miséria que havia na sua terra natal, Jerusalém, mesmo sendo um simples copeiro do rei do Império Persa, naquele momento o império que dominava a terra era o Império Persa, ou não vou dizer que dominava a terra, mas pelo menos aquela zona do Médio Oriente, quem dominava eram os persas. E nós vemos que este homem tinha sido levado para lá e era um simples copeiro do rei do Império Persa. O trabalho dele era garçom. Estão a perceber? Era um empregado de mesa do rei. O rei dizia: olha, Neemias, não me leves a mal, mas hoje vou precisar de um vinho madeira. E mestre, hoje não vai ser muito fácil. Como é que vou buscar vinho madeira? Desenrasca-te. Isso era o trabalho dele. E eu tinha que arranjar aquilo que eram os desejos do rei. Mas também, segundo a história, o trabalho do copeiro, sabem o que era? Era provar tudo aquilo que o rei ia comer ou beber. E já sabem que se houvesse veneno, o cobaia era o copeiro. Isso era o trabalho de Neemias, para vocês terem uma ideia. E em Neemias, capítulo 2, verso 20, não é? Diz algo extraordinário. E é tremendo. Nós vemos que, e vou fazer apenas uma síntese daquilo que é a história, Neemias era copeiro do rei no Império Persa, e houve um dia que os irmãos de Jerusalém vieram até o palácio. E ele perguntou: então, meus irmãos, como estão? Está tudo bem? E aquelas pessoas que vinham de Jerusalém trouxeram o pior relato possível. Não era um relato negativo, era o relato da realidade que estava a passar em Jerusalém. São duas coisas totalmente diferentes. E a verdade é que diz que Neemias chorou por causa daquilo que estava-se a passar em Jerusalém. E decidiu pedir ao rei para poder ser o pioneiro, para poder levantar a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que Jerusalém, naquela altura, os muros estavam fendidos e as portas estavam destruídas e queimadas a fogo. Hoje em dia nós não temos esse problema, mas naquela altura, uma cidade que não tinha muralhas e portões fechando a entrada das cidades, era uma cidade que era dizimada pelo inimigo. Uma cidade que não era fortificada por grandes muralhas, era uma cidade desgraçada, nunca prosperava. Sempre que eles começavam a prosperar, vinha o inimigo e roubava tudo. Talvez é assim que tu te sentes hoje nesta tarde. Talvez aquilo que tu sentes esta tarde é fogo. Epá. Logo agora que as coisas parece que estavam a dar certo, veio agora mais esta situação. Quantas vezes já não aconteceu isso na nossa vida? Sim ou não? Agora que parece que as coisas iam andar para a frente, bum, aparece mais esta. E verso 20 diz que, já fala no capítulo 2, verso 20, diz que então Neemias voltou para Jerusalém e quando ele chegou lá para começar a reconstrução de Jerusalém, houve uns fulanos que estavam lá que trataram logo de desanimar Neemias. Sabem, há pessoas que querem lutar pelos seus sonhos e estão sempre à espera que só haja pessoas para levantar os sonhos delas. Meus amigos, muito pelo contrário, aqui na Madeira então, parece que a gente tem uma maldição de inveja que é uma coisa louca. Sim ou não? Hã? Ninguém diz: uau, parabéns, compraste um carro novo. O que é que o madeirense diz?
epa, está dando, não dá, mas já estás com um carro novo, sim ou não? Isso é que é verdade, eu vim para aqui falar a verdade. Amém? E a Bíblia diz, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Deixe esse espírito de inveja ser de vocês também. E de mim também, que também sou madeirense. Ok? E vemos então, no verso 20 do capítulo 2, a intimidação de 3 inimigos de Neemias, dizendo o quê? Capítulo 2, verso 20 diz: então lhes respondi, o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? É o Deus do céu que nos fará prosperar também. Amém? Uma das coisas que a mim me impacta é que, apesar de Jerusalém estar totalmente destruído, totalmente aberto para receber ataques do inimigo, para sofrer mais desgostos, para sofrer mais ataques do diabo e dos seus inimigos, a primeira frase, quando vêm pôr em dúvida o chamado e o sonho de Neemias para levantar aquela cidade, quando alguém veio tentar destruir isso, a primeira palavra que Neemias disse foi: eu sei que pelo meu braço e pelos braços do povo nós não conseguimos fazer isto. Mas, ele disse o quê? O Deus do céu é que nos fará prosperar. Amém? Por isso, meu querido, eu vou-te fazer um desafio nesta tarde. E quero-te dizer nesta tarde: queres ser próspero? Busca o Deus do céu. Amém? Esforça-te, é verdade, porque a malandrice não nos leva a lado nenhum. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas eu quero dizer que quando nós chamamos Deus para a nossa vida, Ele irá abrir as portas certas. Amém? E nos momentos certos Ele irá fazer as coisas. Amém? Então, é o Deus do céu que te fará prosperar também. Amém? Apenas tens que crer e colocar mãos à obra. Mas tu precisas de fazer algumas coisas para que Deus te possa fazer prosperar. Amém? E é isso que vou apenas explicar a vocês o que é que Neemias fez para que Deus pudesse fazer prosperar novamente a nação de Judá e fizesse prosperar novamente a cidade de Jerusalém. Sabe, há pessoas que às vezes parece que não sei o que elas estão à espera. E já encontrei pessoas na minha vida, e fora dos anos que eu tenho pastor, mesmo sendo líder, mesmo não sendo líder, já encontrei tanta gente que parece que as pessoas querem que os outros é que vivam a vida por elas. Sim ou não? Não é? Olha, eu vou-vos dar um exemplo importante, não é? A gente ouve tantas vezes as pessoas chegarem ao pé de nós, como pastores, e dizer: pastor, ore por nós, ore por mim, pela minha família, pela minha prima, pela minha irmã, pela minha... E há pessoas que já têm tudo na cabeça delas. E acho que isso é um sinal positivo, que ela deve orar todos os dias para essas pessoas todas, não é? Mas as pessoas muitas vezes chegam e dizem: pastor, olhe por isto e não sei o quê, não sei o que mais. Mas raramente as pessoas chegam e dizem: olha, pastor, eu estou orando por si. Sim ou não? E estou a dizer isto, sabem porquê? Para que nós possamos entender qual foi a atitude de Neemias. Neemias, quando ouviu aquele relato terrível dos seus irmãos que viram de Jerusalém, quando ele ainda estava no palácio do rei persa, ele tinha dito: olha, vamos ficar orando. Sim ou não? Ele cá estava na vida boa. Com o pai do rei, o que o rei não comia, ele comia, sim ou não? O que o rei não comia do seu buffet, ele comia, e era as melhores iguarias. Ele podia ter ficado ali sentado. Mas não é assim que nós devemos fazer, meus queridos. Nós temos que ser ativos no reino de Deus. Não passivos, mas ativos. Neemias foi isso que fez. E por isso o meu primeiro ponto é: volta-te para Deus. Amém? Sabem, a última palavra que eu falei aqui acerca de Zaqueu, não sei se vocês se lembram, uma das frases que eu falei, não sei se na verdade disse essa frase aqui neste culto específico, mas eu disse que já conheci pessoas que Deus fez milagres tremendos na vida delas e que elas nunca deixaram Jesus entrar na vida delas. Amém? E por isso que eu hoje estou falando do Deus que vai nos fazer prosperar. Prosperidade não é algo que nós recebemos momentâneo. Prosperidade é uma caminhada constante, sim ou não? Estão a entender? Essa é a diferença da prosperidade. Sabe, uma pessoa que é rica pode ficar pobre amanhã. Basta desterrar o dinheiro, lá foi. Mas uma pessoa que é próspera é difícil ter prosperidade. E já encontrei pessoas, já não vou falar daquelas pessoas bem intencionadas, mas já encontrei pessoas que nunca põem a sua vida em ordem, e é impressionante. Tiveram grandes oportunidades para estar bem hoje em dia da vida, para ter
as melhores coisas, ter a melhor família, ter o melhor trabalho. Já conheci imensas pessoas assim. E nunca aproveitaram isso. E nós olhamos para eles e vemos que realmente neles parece que tudo aquilo que eles fazem prosperam. Sim ou não? Eu não sei se vocês conhecem pessoas ligadas aos negócios. Mas às vezes há pessoas que nós encontramos. Já encontrei pessoas na área empresarial, não é que eu tenha sido empresário, já é, mas já encontrei pessoas na área empresarial que tudo aquilo que eles abrem prospera. Impressionante. Tudo o que eles abrem, aquilo dá. É incrível. Abre um restaurante, bom, o restaurante estava às moscas. Ele abria aquele restaurante, está prosperando. Vai a uma loja de roupa, abre uma loja de roupa não dava nada. Bumba. Quando ele paga na loja de roupa, ele começa a vender roupa por todo o lado. Não, e não é com posts no Instagram nem no Facebook. Amém? É porque simplesmente, que isso é importante hoje em dia, uma grande ferramenta. Por isso é que a igreja também está envolvida nas redes sociais para poder chegar a mais pessoas também. Amém? Mas e tudo isto para dizer que há pessoas mesmo que recebem uma prosperidade tremenda, que tudo aquilo que elas fazem parece que prospera. Amém? Uma pessoa que leva um cântaro de sapatinhos para casa, nunca dá sapatinhos. Vai para a casa da outra pessoa, dá 50 sapatinhos no Natal. Mas vocês já conheceram pessoas assim? A minha mãe era assim. A minha mãe vendia de cântaros no Natal com 14, 16, 18 sapatinhos. E as pessoas já compravam o cântaro, diziam, a senhora vendeu-me aqueles sapatinhos, mas depois não me pegaram nada. Vou levar até o cântaro inteiro. Mas elas levavam para a casa dela, depois não dava nada. Estão a perceber? Tem a ver com prosperidade. Prosperidade é isso. E é isso que Deus quer fazer nesta tarde, quer transformar a tua vida, quer transformar a tua natureza, de fazer uma pessoa próspera em todas as áreas, onde tu coloques a tua mão, tu possas ser próspero. Amém? É isso mesmo. Amém? É isso que Deus quer fazer na tua vida, meu querido. Mas tu precisas de voltar para Deus. Foi essas as palavras de Deus a Josué, quando Moisés morreu, antes de entrar na terra prometida. Onde pisar a planta dos teus pés, isso será dado a ti por herança. Eu te farei próspero, se tão somente tu respeitares os meus mandamentos. Mas toda a gente quer receber o toque de Deus, toda a gente quer receber as bênçãos de Deus, ninguém quer se voltar para Ele. É complicado, sim ou não? Em Neemias capítulo 1, verso 12 a 4 e 7 a 9, e vamos ler, e assim vocês já ficam mesmo já totalmente dentro da história. Neemias capítulo 1, verso 12 a 4, e depois saltamos para o verso 7 ao verso 9, que diz que veio Ananias, um dos meus irmãos, aquilo que eu acabei de há pouco sintetizar, lembram-se? É esta história. Que veio Ananias, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E gravem isto: e o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O mesmo Deus, no capítulo 2, nós lemos há pouco, que ele disse àqueles que estavam a falar palavras negativas para ele, disse: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar novamente. E no verso 7 ao verso 9, saltamos para o verso 7 ao verso 9, diz: de tudo, e o que é que Neemias faz? Volta-se para Deus. Ele entende que aquilo que está-se passando tem a ver com o facto do povo de Deus ter voltado as costas a Deus. Ouça, quando eu estou a dizer isto, eu não quero que você pense que quando eu digo que o povo voltou as costas a Deus, parecia que isto estava a acontecer isto na vida deles. Eu não estou a dizer isto simplesmente porque há pessoas que às vezes acham que Deus castiga pelo facto de nós virarmos as costas a Ele. Não, não. Jesus trouxe-nos a revelação maravilhosa que Deus é o nosso Pai. Amém? Quando nós decidimos sair da casa do nosso Pai, ficamos sem proteção, sim ou não? Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Não é que Deus diga: já que voltaste as costas a Deus, agora vou-te mandar uma maldição sobre a tua vida. Não, isso não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que deseja colocar-nos sempre debaixo das suas asas para poder nos proteger, para poder nos fazer prosperar. Mas a partir do momento que nós voltamos as costas para Ele, ou por outras palavras, saímos debaixo das suas asas, nós estamos entregues à nossa conta.
E veja o que Neemias diz: de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés, teu servo. Mas lembra-te, vejam lá o que Neemias diz: mas lembra-te, Deus, pois da palavra que tu ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vocês irão transgredir, e eu vos espalharei dentre os povos. Porém, vocês irão se converter a mim, e irão novamente guardar os meus mandamentos, e irão os cumprir. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Amém? O que é que diz? O que é que Neemias estava trazendo à lembrança de Deus? Primeiro, ele reconhece que o povo tinha voltado as costas a Deus. Depois, o que é que ele diz? Ele diz que aquilo que estava a acontecer tinha a ver com o facto de eles terem voltado as costas a Deus. Porém, ele também lembra a profecia que Deus tinha dado. Que da mesma maneira que eles tinham sido espalhados, quando eles voltassem para Deus, Deus iria os reunir novamente, ainda que os rejeitados estivessem na extremidade do céu. Amém? Meus queridos, Deus todos os dias está sempre à nossa espera de braços abertos. Amém? E não sei quando você ouve a história do filho pródigo, eu não sei o que é que você imagina na sua cabeça, mas eu estava desde o princípio da história do filho pródigo até o final, quando o filho decide sair de casa, eu consigo imaginar aquele pai todos os dias, sentado no alpendre da sua casa, olhando para a linha do horizonte, esperando ver o seu filho novamente aparecer e voltar à sua casa. Acham que um bom pai não faz isto? Um bom pai faz isto. Pode não mostrar, pode não dar o braço a torcer, mas o bom pai faz isto, nem que seja por dentro. Neemias, ao ouvir o relato do seu irmão Ananias, que vinha de Judá, chorou amargamente. E tudo o que Neemias fez foi orar para aquela situação e interceder para aquele povo, para que se voltasse novamente para Deus e voltasse a ser próspero. Só há uma maneira de nós voltarmos a ser prósperos, é voltarmos para Deus. Quando você estiver a passar por alguma situação difícil, lembre-se que Deus o deseja fazer prosperar. Ouça, outra coisa do madeirense. É complicado, você tem que vir para aqui. Ainda vou sair da igreja e vou levar um termo, mas não interessa. Mas também posso falar que eu sou madeirense e sei qual é a cultura que está dentro do meu sangue. Hein? Há pessoas que acham que só viram este mundo para sofrer. Hein? Você já não viu pessoas a dizer só vi este mundo para sofrer. O pessoal só está neste mundo para sofrer. Você está neste mundo com um propósito, amém? E o principal propósito é fazê-lo prosperar, amém? Eu creio plenamente nisso. Neemias entendeu isso. Quando ele ora a Deus, ele reconhece que aquilo que estava se passando com o povo era fruto das pessoas terem virado as costas e esquecido de Deus. Isto estava acontecendo não porque era um castigo de Deus, compreenda bem a história, mas porque quando nós viramos as costas a Deus, à sua palavra, aos seus mandamentos, nós ficamos entregues e expostos aos ataques do inimigo. Amém? Quando nós renunciamos a Deus, perdemos a proteção de Deus. Estamos dizendo que não precisamos dele e que vamos viver a nossa vida à nossa maneira. E sabem, o mais fantástico deste Deus maravilhoso é que ele respeita as nossas decisões. Ele não respeitou a decisão de Adão e Eva de comer o fruto que ele tinha dito que era para não comer. Claro que sim, mas foram as consequências. Ainda que Adão lá tratou de mandar as culpas para cima da mulher, sim ou não? Adão, porquê que fizeste isto? Foi a mulher que tu me deste. Eva, porquê que fizeste isto? Foi a serpente que me enganou. Coitada da serpente, olhou para um lado e para o outro, já não tinha mais ninguém para deitar as culpas. Temos que nos voltar para Deus, meus queridos. Deixei a igreja porque me fizeram este. Amigo, não há desculpa. Tenham paciência. Espero bem que vocês nunca saiam da igreja por essas razões, mas se me encontrarem na rua, não me venham com essa conversa. Mesmo deixando já de ser vosso pastor, vocês vão mover. Porque nós não podemos negociar a nossa fé, meus queridos. Não podemos negociar a nossa fé. Era isso que estava acontecendo com Israel no tempo de Neemias. Toda a cidade de Jerusalém estava em ruínas
E as suas portas estavam devastadas, porque eles tinham voltado as costas para Deus. E volto a repetir, não era castigo de Deus, era porque eles tinham tomado a decisão de seguir a sua vida, à sua maneira. Isso é a proteção de Deus. São duas coisas totalmente diferentes. Por essa razão, nós vemos que esta cidade não conseguia prosperar, porque não havia proteção, porque tudo estava em ruínas e o inimigo atacava e saqueava a cidade. Por isso que o povo não conseguia prosperar. E quero dizer-vos também que tu não poderás prosperar se não entenderes que tu tens que voltar para Deus. Já vi tantas pessoas virem à igreja com problemas gravíssimos. Problemas gravíssimos. Problemas espirituais gravíssimos e eles estão à espera que uma oração transforme a vida deles. Por isso é que eles recebem a oração e depois nunca mais nós vemos eles aqui. Estão a entender? Mas, meus queridos, o cristianismo não é uma oração, o cristianismo é um estilo de vida. Amém? Prosperidade é para vivermos todos os dias da nossa vida. Amém? Não é para viver hoje um dia, e vamos ver quando é que vai ser preciso novamente. Não, meus queridos, nós temos que viver um relacionamento com Deus. O povo de Israel fartou-se de viver antes de estar a ver esta situação desta maneira. Uma hora voltava-se para Deus, uma hora voltava-se para os ídolos. Uma hora voltava-se para Deus, uma hora voltavam as costas a Deus. Até que, olha, Deus disse, já que vocês não querem a minha proteção, vão ser espalhados pela terra. Não tem outra maneira. Eu não posso proteger uma pessoa que não quer a minha proteção. Amém? Há dias o pastor João estava a dar uma ilustração tremenda. Ninguém consegue dar de beber água a um cavalo sem ele ter saído. Sim ou não? Vocês podem se sentar em cima do pescoço dele, tentar meter o focinho dentro da água, que não há maneira. E com azar ainda levam um coice. Sim ou não? Não há maneira. Não há maneira. Temos que nos voltar para Deus e entregar as nossas vidas e Ele nos fará prósperos. Além de voltarmos para Deus, temos que fazer uma segunda coisa. Foi isso que Neemias fez, avaliar a sua vida. Sabe, vivemos tempos em que o cristianismo deixou de ser um avaliar da vida. Apenas existe uma arrogância espiritual. Parece que às vezes uns são mais espirituais do que outros, não é? Por isso que quando eu vejo as pessoas chegarem para mim e dizem, mas você é pastor, pois. Para umas coisas é pastor, para outras não. Mas você é pastor, mas parece que ninguém passa com problemas, parece que eu não tenho uma mulher, não tenho filhos, não tenho despesas para pagar. Às vezes não me levanto com a dor no joelho também. Parece que o pastor está sempre numa boa, 24 horas por dia. Veja lá que eles nem sequer dormem, nem sequer precisam descansar. Meus amigos, avalie a sua vida. Em Neemias capítulo 2, verso 11 a 13, uma das coisas que Neemias, reparem, Neemias quando estava ainda, nós lemos no capítulo 1, quando ainda estava no palácio do rei persa, ele ouviu os seus irmãos e de Ananias dizendo como é que estava Jerusalém. Muralhas estavam fendidas, portas destruídas a fogo. Lembram-se disso? Porém, Neemias, quando chegou a Jerusalém, uma das primeiras coisas que ele fez, sabe o que foi? Avaliar com os seus próprios olhos o que é que estava a acontecer com Jerusalém. Vamos ler, em capítulo 2, verso 11 a 13, diz assim, e este é Neemias escrevendo, dizendo, e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém. E o que é que ele contemplou? Estavam fendidos e as suas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Vou-vos fazer uma pergunta. Será que ele já não sabia que as portas estavam queimadas e consumidas a fogo e as muralhas estavam fendidas? Ele já sabia. Ananias já lhe tinha dito. Mas ele quis ver com os seus próprios olhos acontecendo em Jerusalém. Isso é muito triste quando nós vivemos uma vida entregue a Deus e não fazemos uma avaliação de como é que está os muros da nossa vida e as portas da nossa vida. Pessoas que caíram numa religiosidade que para eles são perfeitos, eles já não precisam de se avaliar, os outros é que falham, não é? E Ananias teve uma situação
que alguém falou de uma maneira errada comigo, tem uns meses atrás, e eu disse, não, eu vou chamar a atenção, porque a pessoa falou-me daquela maneira. E fui para casa, tal, não sei o quê, estava a orar, o que é que Deus trouxe? Trouxe-me aquela situação. Disse, amanhã vou resolver isto, Deus, não há problema. E sabe o que é que Deus trouxe-me ao meu coração e à minha vida? Ele disse, para que é que vais falar se tu também falhas? Para que é que vais dizer que a pessoa falhou se tu também és o primeiro a falhar? Sabe, mas há pessoas que dentro da cabeça delas, elas não falham. É complicado, por isso é que julgam todos. Apontam todos. Não sei se você já conhecia pessoas assim. Neemias avaliou a realidade como Jerusalém se encontrava. Os muros estavam fendidos e as portas tinham sido consumidas pelo fogo. Ele reconheceu que ali havia uma grande obra para fazer. E tu, reconheces que há uma grande obra para fazer na tua vida ainda hoje? Ui, meus amigos, a minha vida parece um ferro-velho. Há coisas que Deus já organizou, mas há tanta coisa que eu ainda tenho que trabalhar, vocês nem imaginam. Cá nada, já fico a pensar mal de você como pastor, Miguel. Por isso não interessa. Eu reconheço que sou um pecador todos os dias. E se não fosse o sangue de Jesus, não fosse a morte vicária de Jesus, eu nunca veria os meus pecados justificados. Amém? Será que avaliamos as nossas vidas e temos consciência das fendas que existem em nossos corações? Será que temos consciência das áreas da nossa vida que se encontram destruídas e consumidas pelo fogo, como as portas de Jerusalém e as muralhas fendidas de Jerusalém? Sabem, Jerusalém, a situação de Jerusalém representa a nossa vida, meus queridos. Nós não precisamos apenas ouvir que o pregador diga as muralhas da tua vida estão fendidas e as portas da tua vida estão queimadas a fogo. Nós precisamos de avaliar-nos. Fazer como Neemias. Não, eu preciso de ver realmente como é que a minha vida está. Por isso que raramente as pessoas tomam decisões de vida, decisões de mudança, decisões de se entregar a Deus por completo. Exatamente por isto. O problema de muitas vezes não vemos a nossa vida prosperar é que achamos que a nossa vida está sempre numa boa, está sempre tudo bem. O mais engraçado que tenho observado na minha caminhada com Deus, e agora que sou pastor ainda mais, é que aqueles que mais andam ofendidos e cujas vidas estão consumidas pelo fogo e destruídas como as portas de Jerusalém, eu sei que isto é gravíssimo, mas eu vou dizer, são os que mais apontam a vida dos outros. Antes de apontar a vida de alguém, com todo o respeito, eu quero lhe dizer com muito amor, tenha olhos na cara e enxerga a sua vida primeiro. Jesus fartou-se de falar isto, não sou eu que estou a falar isto. Jesus disse, seu hipócrita, para que é que tentas tirar um mato do olho do teu irmão quando tens uma trave à frente dos teus olhos? Fui ele que disse ou fui eu? Fui ele que disse, eu não. Quando você não avalia a sua vida, outra frase grave, quando você não avalia a sua vida, hoje só estou aqui para dizer coisas duras, tenham paciência. O evangelho também é assim, não é só mel. Também de vez em quando é salgado. E principalmente quando na nossa vida temos aftas é complicado, sim ou não? Comer uma coisa salgada com aftas. Quando você não avalia a sua vida, você não é cristão, você não é nada. Desculpe que diga. Isto é grave, mas eu tenho que dizer isto. Comprove pela Bíblia isto que estou dizendo com um versículo tirado de um contexto correto. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, vocês não precisam abrir, mas querem apontar, ou se quiserem abrir também para comprovar, que eu não estou aqui para dizer mentiras, estou aqui para dizer a verdade. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28 diz, examine-se, pois, cada um a si mesmo, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Paulo, nesta passagem, se nós lermos os versículos antes, ele está falando acerca da Santa Ceia. E ele refere que um dos requisitos, vejam lá, 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Paulo, quando está falando nesta passagem, fala acerca da Santa Ceia. E ele refere que um dos requisitos para participar na celebração da morte e ressurreição de Cristo não é desinfetar as mãos. Não. Não é escolher o melhor vinho.
Não. Não é partir o pão com as mãos. Ou deixar de partir o pão com as mãos. Paulo está a dizer, por outras palavras, para ser um cristão, nós temos que examinar-nos a nós próprios, a nós mesmos. Quando nós vamos tomar a ceia, tomar o pão e o vinho que nós tomamos, agora não temos tomado, mas vamos tomando em casa, aquilo que ele está a dizer o requisito número 1 é avalia-te a ti mesmo. Se hoje você for sincero e deixar o Espírito Santo mostrar a realidade da sua vida, você verá que aos olhos de todos, nós estamos como os muros de Jerusalém. Tudo está destruído na nossa vida, tudo está queimado. Infelizmente, muitos permanecem orgulhosos a ponto de não reconhecerem que precisam de Deus e de ser sinceros com Ele. Por isso, o meu desafio nesta tarde é avalie a sua vida. Isto é para mim também, meus amigos. Avalie a sua vida. Como é que está a sua vida hoje? Será que você está prosperando? Ou você está passando por grandes provações e humilhação, como o povo de Judá? Neemias teve que ver com os seus próprios olhos como estava a realidade daquela província, por mais duro que fosse. E você precisa ver também a realidade da sua vida e reconhecer para que Deus possa transformar a sua vida, a sua situação e fazê-lo prosperar novamente. Amém? Deus deseja fazer prosperar Judá. Deus desejava fazer prosperar Judá, assim é que é. Ele quer fazer você prosperar também. Amém? Porque você é povo de Deus. Amém? Então, primeiro, volte-se para Deus. Segundo, avalie a sua vida. Terceiro, e termine com este, decida reconstruir o caminho para a sua prosperidade. Amém? Decida reconstruir o caminho para a sua prosperidade. O que é que eles precisavam de fazer? Era se lamentar. O que é que eles precisavam de fazer? Era pôr mãos à obra. Começar a reconstruir tudo aquilo que estava destruído. Deus quer que nós reconheçamos que somos pecadores, mas Ele não quer que nós continuemos a ser pecadores. Que nós permanecemos no pecado. Porque isso vai trazer destruição à nossa vida. Neemias decidiu juntar o povo. A Bíblia diz que Neemias decidiu juntar o povo, os sacerdotes, a nobreza, os oficiais, para reconstruir os muros de Jerusalém e restituir a prosperidade de Jerusalém. Isto é muito importante, esta palavra, restituir. Restituir a prosperidade de Jerusalém, porque Jerusalém já tinha sido próspero. Sabiam disso? Talvez tu já foste próspero e neste momento estás a atravessar um momento difícil na tua vida. A prosperidade não aparece da sombra da bananeira, meus queridos, mas com confiança em Deus e trabalho. Muito trabalho. Amém? Não. Quando você entrar numa igreja que eles digam que basta só Deus fazer a parte dele que tudo acontece, não. É mentira. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas com Deus torna-se mais fácil. Sim, absolutamente. E quero-vos dizer que quando nós decidirmos reconstruir o caminho para a nossa prosperidade, eu quero-vos dizer que muitos vão falar, muitos vão zombar, muitos vão tentar deitar abaixo com palavras e atitudes o caminho para a sua prosperidade. Mas você tem de estar alerta e atento para não deixar isso acontecer. Amém? Continue no caminho que é Cristo. Amém? Nesse caminho maravilhoso que não só nos leva à vida eterna, mas leva-nos a viver uma vida próspera aqui nesta terra. Talvez desde o momento em que começaste a vir à igreja, muitas pessoas te apontam, agora vais para aquela igreja, agora isto, agora aquilo. Mas no fundo, eles sabem que a vossa vida está a prosperar. Amém? Eles sabem. Hã? Eles estão assim para dizer, opa, e pensar que naquela igreja os pastores rapavam o dinheiro, mas eu olho para isto, ele ainda tem mais dinheiro. Será que os pastores estão a dar dinheiro a ele ou o que é? Pensava que as igrejas rapavam as pessoas, deixavam as pessoas na miséria. Eles ainda estão mais prósperos. Opa, será que existe ouro dentro daquela igreja e não sabia? A palavra de Deus, amém? O mover de Deus nas nossas vidas. Jesus Cristo, o nosso Salvador na nossa vida. Esse é o nosso ouro. E é isso que nos fará prosperar, amém? Neemias passou por esta situação, mas ele não se deixou limitar pelas palavras dos inimigos,
que vieram ali apenas para travar a reconstrução dos muros. O inimigo sabia que a reconstrução dos muros de Jerusalém seria um passo determinante para que aquela cidade e nação fosse novamente próspera. O inimigo sabia. Os muros de proteção da nossa vida, que nos levará a ser prósperos, sabem o que é? Mantermos no caminho que é Cristo e a nossa oração. São as duas armas maravilhosas que nós podemos agarrar-nos e vamos ter vitória e vamos ter prosperidade sempre. Amém? Se levantarmos muros de oração diária a Deus e nos esforçarmos para reconstruir a nossa vida, e como é que nós podemos reconstruir a nossa vida? Vamos voltar aos pontos. Voltando para Deus, avaliando a nossa vida e decidindo reconstruir o caminho para a nossa prosperidade. Amém? Então, se levantarmos muros de oração diária a Deus e nos esforçarmos para reconstruir a nossa vida, voltando para Deus com sinceridade, avaliando e reconhecendo perante Deus as nossas fraquezas, Deus virá sobre as nossas vidas, como veio sobre Neemias. Volto a referir, um simples copeiro. Não era primeiro-ministro, não era presidente da Câmara na Pérsia. Um simples copeiro de um rei. E nos fará novamente imensamente prósperos, de tal maneira que nada nem ninguém nos poderá derrubar. Amém? É isto. Há pessoas que às vezes, e já ouvi tanta gente dizer, que me dera ter estudos, que era para poder falar da palavra de Deus. Meus queridos, eu estive na Suécia, estive a estudar na escola bíblica e lavava pratos. Nunca tinha feito esse trabalho na minha vida. Verdade, trabalhei muitos anos em hotelaria, mas esse trabalho eu nunca tinha feito. Mas fui lá abaixo, não interessa. Pessoas que acham que precisam de ser, ter estudos, que me dera ter um trabalho melhor, que me dera ter... Por favor, meus queridos, vamos deixar de arranjar desculpas. Neemias, quando via aqueles muros, ele disse, eu sou um copeiro, não percebo nada de engenharia, como é que eu vou agora fazer estes muros? Não percebo nada de projetos, como é que agora eu vou fazer estes muros? A única coisa que eu sei é servir um copo de vinho ao rei e organizar a casa real. Como é que eu vou organizar esta gente toda para poder construir estes muros? Arranjamos desculpas para tudo. E Deus agarrou num copeiro de um rei e fez um dos homens mais marcantes da história de Israel. Amém? Ele levantou uma cidade por completo. Ele quer te levantar também, meu querido. Quer levantar a tua família, quer levantar os teus sonhos, quer levantar os teus projetos. Esses sonhos e esses projetos que estão caminhados a fogo e que estão fendidos. É isso que Ele quer fazer hoje. Em Neemias capítulo 6, e termino com isto, verso 15 e 16, e depois saltamos para o 19, diz que Neemias e todo o povo terminaram a reconstrução das muralhas em tempo recorde. Grave este. Capítulo 19, verso 15, 16 e 19. Eu não vou ler, para não perdermos mais tempo. Mas Neemias diz que Neemias e todo o povo terminaram a reconstrução das muralhas em tempo recorde. E todos os inimigos ficaram espantados. Claro, quando nós encontramos Deus, realmente na nossa vida vamos ficar prósperos. Eu sei que eu estava fazendo aquela brincadeira, mas é uma verdade. As pessoas ficam confusas. Isto de fulano, não percebo. E eu não vou àquela igreja que tenho medo que me levem metade do ordenado. E ele vai lá, está cada vez mais próspero. É isso que acontecerá também na sua vida, meu querido. Quando Deus lhe fizer prosperar, todos ficarão admirados com temor e engolirão as palavras de descrença e de zombaria que saíram das suas bocas. Amém? As bocas da crítica vão se calar quando a sua vida for levantada por Deus, quando a sua vida se tornar uma vida próspera, porque Ele é o Deus que quer te fazer prosperar. Que coisas Deus já fez prosperar na minha vida que ninguém acreditava, nem os mais próximos, nem a minha própria família acreditava. Mas é isso que acontece quando Deus nos faz prosperar. No verso 19 do capítulo 6 fala que apesar de Judá estar a tornar-se próspera novamente, o que é que há pessoas que acham que quando Deus torna elas prósperas, elas não vão ter mais problemas, não vão ter mais desafios, não vão ter mais dúvidas. Amigos, eu levo 20 anos com Jesus e ainda continuo a ter dúvidas, ainda continuo a fraquejar, ainda continuo a cair. Mas eu sei que existe um Deus que está sempre pronto para me levantar. Amém? Para me levantar quando eu caio.
para me corrigir quando eu falho, para me amar quando eu não mereço. Ele ainda assim me ama. Este é o Deus que nós temos. O inimigo não ficou satisfeito. O inimigo de Israel, neste caso de Judá e Jerusalém, o inimigo não ficou satisfeito e continuou a mandar mensagens com o propósito de assustar e fazer fraquejar Neemias. Mas Neemias não se deixou limitar nem abater, pois ele sabia que se ele se voltasse para Deus, avaliasse a sua vida diariamente e decidisse reconstruir todos os dias o caminho da sua prosperidade, ninguém, nada nem ninguém o derrubaria, pois Deus seria com ele. Queres que Deus esteja contigo? Escreve na tua mão estes pontos. E tu vais ver que Deus irá te fazer prosperar de uma maneira tremenda. Não vou dizer que vais ficar rico. Oxalá que ficassem ricos. Assim vocês já me ofereciam uma casa também. Olha, é legítimo. Mas há pessoas que ficam ricos e não se lembram de ninguém. É assim mesmo. Complicado, não se lembram de ninguém. Faça o mesmo que Neemias e Deus será consigo também. E nada nem ninguém o derrubará. Amém? Por favor, não venham-me oferecer uma casa no final do culto, por favor. Não é isso que eu pretendo. Não importa que os seus muros, os seus sonhos, as suas portas estejam no chão. Deus quer fazer-te prosperar e quer restituir tudo o que se encontra destruído. Amém? Ele quer. Mas tu também tens que crer, meu querido. Não é só crer. C-R-E-R. Não é só crer. Também é preciso querer. Estão a entender? Há pessoas que dizem, creio. Então não creio. Na mão veio uma palha. Mas creem. Mas quando nós queremos muito uma coisa, nós vamos à luta. Sim ou não? Opa, vamos embora. Vamos para a frente. Vamos trabalhar árduo. Isto vai dar certo. Eu vou conseguir. Deus me fará prosperar. Feche os seus olhos e pense para os momentos. Quais os sonhos e as áreas da sua vida que se encontram destruídas, perdidas, queimadas com fogo, como as portas de Jerusalém? Quais são essas áreas que você, ao ouvir esta palavra, o Espírito Santo foi tocando e falando à sua vida acerca delas? Sabe, eu acredito que só não se toca com esta palavra quem realmente está num gelo absoluto. Está completamente desligado de Deus. Porque eu sei que existem sempre áreas. E esta palavra falou à minha vida primeiramente que vocês nem imaginam. Porque há sempre áreas na nossa vida que estão no chão, estão queimadas a fogo e estão fendidas. Às vezes são projetos que nós tínhamos e fiquei por terra. São sonhos que nós temos lutado uma vida para alcançar e nunca conseguimos chegar lá. São pessoas que às vezes, pela falta de perdão, mantemos essas pessoas presas na nossa vida e não sabemos o mal que estamos fazendo a nós próprios. Rancor que carregamos no nosso coração. Alguma coisa contra alguém que nós conhecemos, contra o irmão, contra a nossa família, contra colegas de trabalho, contra a vizinhança. Quero-vos dizer, jamais poderemos ser prósperos dessa maneira, meus queridos. Deus hoje quer restituir a tua vida. Eu não sei quais são as áreas que Deus quer restituir na tua vida hoje, mas eu sei que Deus está aqui neste lugar. Ele deseja fazer isso.